sempre importante a participação da Natália, principalmente porque as festas de fim de ano estão chegando e eu tenho certeza que tem muita gente com dúvidas em relação a esse maravilhoso mundo dos vinhos e das bebidas também. Natália, seja muito bem-vinda ao nosso Farol. Beto, obrigada. Com certeza, né? Uma das perguntas que eu mais recebo essa época é sobre as bebidas, os vinhos, o que que harmoniza com o quê. Então, estamos aqui para falar disso. Antes da sua pauta, então, eu vou propor uma pergunta. Eu vi em uma de suas postagens recentemente que você não estava recomendando para que as pessoas presenteiem uns aos outros com vinho. E eu queria que você sustentasse essa sua argumentação, Natália. É muito assim como perfume, né? Então, quando você não conhece a pessoa, então é muito comum as pessoas quererem presentear médicos, professores, o chefe com vinho, né? Então eu recebo muito essa pergunta: Nath, eu quero dar um vinho pro meu chefe, que vinho eu dou? E aí eu pergunto: você sabe o gosto dele? Não, não sei, só sei que gosta de vinho. Então não dê vinho, né? Porque você pode pecar ali, a pessoa não vai ser útil aquele presente, né? E vinho é mais difícil de trocar, como uma roupa, por exemplo. Então, o perfume também não é legal. Eu lembro que no meu primeiro ano de namoro, o Daniel me deu um perfume que eu detestava, mas eu não falava pra ele, que foi o primeiro aniversário de namoro, né? Depois, acho que de 1 ano e meio, 2 anos, que eu não conseguia usar aquele perfume que era muito doce, eu fui falar pra ele. Então isso é muito, né, pessoal. Aí eu falo assim, se você sabe que a pessoa gosta de bebida, de vinho, mas não sabe o gosto dela, dê algum kit de vinho. Então, acessórios, uma taça, uma kit de taças de cristal, aí é melhor, né? Agora, se você sabe o gosto da pessoa, se você sabe que ela gosta de um intenção, ou de um espumante, ou de um branco, aí fica um pouco mais fácil pra gente pegar esse caminho. Mas eu já falei, eu gosto de espumante. Então, quem quiser dar de presente, ó, já sabe, Brute, não tem erro comigo. Tá certo, tá certo. Bom, justificada aí a sua posição. E o tema de hoje, Natália? Vamos falar de espumantes. Agora, vindo o fim do ano, né? Os espumantes são os vinhos coringas. Então, quando a gente fala de harmonização em vários alimentos assim de Natal, peru, né? O pernil, que ele é mais gorduroso, o peru é mais seco, o espumante vai casar bem com os dois. Salmão, peixe, bacalhau, espumante. E aí, qual o espumante, né? Primeiro assim, espumantes nacionais são incríveis, tá? A gente está ganhando várias premiações há anos, então sem preconceitos com vinhos nacionais. Quando a gente fala de espumante, a gente fala dos vinhos que têm gás carbônico as perlages. Lembrando que champanhe só pode ser chamado de champanhe aqueles que estão feitos lá em Champagne, na França, pelo método tradicional, que é um dos métodos que se produz espumante, e por 3 uvas, né? Chardonnay, Pinot Noir ou Pinot Meunier. Só assim pode ser chamado de champanhe. Qualquer outro espumante, vinhos com perlages, é o espumante. Então, aqui no Brasil, a gente tem diversos espumantes. E aí, como a gente tem a noção de, Nath, será que eu vou gostar? É muito seco, não é? Então, assim, as denominações deles é Nature. Nature é que ele é super seco. Ele não tem nada de um licor de tiragem, porque na sua produção do espumante, o produtor acrescenta licor de tiragem, que é um licor à base de vinho que dá doçura para o espumante, tá? Então, o Nature não tem nada desse licor. Então, ele é super seco. Para a turma que gosta dos secos, igual eu, vai amar. Depois, a gente vem para o Brut, que ele tem um pouquinho do licor de tiragem já. Demi-sec, ele é bem mais doce do que o Brut, né? Aí temos o sec e os doces, que é aí das uvas moscatel, por exemplo, né? Então, assim, para quem está começando no mundo dos vinhos e quer e ainda gosta do aquele vinho suave, do vinho docinho, mas quer entrar para o mundo dos vinhos finos, moscatel é a chave. Ou os frisantes, que o frisante ele tem menos perlage, ele é um outro processo de fabricação, de produção do que o método Charmat, o Champenoise, que tem muito espumante, muita bolinha, né? E aí, às vezes, as pessoas também não estão acostumadas com aquelas perlagens. Então, frisantes também são uma boa opção, tá? Falando de taças de espumante, eu tenho aqui, ó, essa aqui, acho que muita gente conhece, das antigas, que é a taça coupé ou Maria Antonieta, tá? Isso aqui não se usa mais, porque as perlages têm que ficar em contato com o cristal ou vidro para ela manter as bolinhas. E aí essa aqui acaba com as perlages. Isso aqui era lá na década de
50, 60, se usava muito isso aqui. Eu faço drinks nelas, tá? Que ela é linda, né? Mas espumante ela não é legal tomar. E aí temos essa daqui, que é a Flute, que veio depois da Coupé, que todo mundo sempre usou, todo mundo conhece, mas hoje em dia também não é muito mais recomendado para os espumantes, tá? Porque os produtores, principalmente de champanhes, falam que ela é muito pequenininha, ó. A gente não consegue sentir os aromas. Então, ela não é tão recomendada mais. E aí veio a nossa amiga tulipa. Essa minha tulipa ainda é pequenininha. Tem umas tulipas bem maiores. Porque ela é bojudinha aqui, onde a gente concentra mais os aromas. E aqui é um pouquinho maior também para a gente sentir esses aromas, tá? Alguns produtores de champanhe ainda falam dos vinhos brancos, das taças de vinho branco. Pode usar a taça de vinho branco para degustar os espumantes, tá? Então, ainda as taças ainda são uma grande discussão no mundo dos vinhos. Eu, particularmente, gosto da tulipa. Todos os lugares que eu fui em Bento Gonçalves, ontem eu estive na Casa Geraldo, em Andradas, e todas as taças são a tulipa, tá? Não se vê mais usando essa aqui, a Flute. Mas aí, Natália, socorro, eu só tenho essa, o que eu faço? Usa essa, não tem problema algum, deixa aí quebrando. Quando for quebrando tudo, aí você compra uma nova. Acho que você vai investir num champanhe ou num espumante muito premiado, bem encorpado, daí eu te sugiro comprar pelo menos uma ou duas taças dessa, tá? Uma dica para vocês quando vão comprar espumante, às vezes não tem a uva, né? Porque espumante não tem uva, muitas vezes não aparece a uva. Quando tiver escrito Blanc de Blanc, ele é 100% Chardonnay, tá? E quando Blanc de Noir é que tem a Pinot Noir. Então você pode esperar aí um pouco rosadinho do espumante, tá? Isso é uma dica muito legal, porque muita gente vai comprar espumante e fica perdida e abre o espumante, ele é rosé e não sabia. Então, essa dica aí do Blanc de Blanc, que é só Chardonnay, e Blanc de Noir, ele é com Pinot Noir. E qual a diferença? O Blanc de Blanc, só Chardonnay, você vai sentir mais cremosidade, que vem da uva Chardonnay, e o Blanc de Noir, você vai sentir mais acidez, que a Pinot Noir tem essa característica. Outra coisa legal agora para o verão são vinhos em lata, sem preconceito. É para levar para piscina, é para levar para praia, né? Não é uma coisa, não precisa levar garrafa nos lugares, porque eu sempre falo que esses momentos de piscina, de praia com os amigos, o importante é o momento, né? E brindar. Então a taça tá aí pra gente, né, não mentir. Não, tem muita gente que tem preconceito ainda. Não vai acabar as garrafas, aquela etiqueta de abrir, não vai acabar. É uma outra proposta, uma coisa mais descontraída, né? Então tem algumas latinhas que eu gosto e aprovo. Tô cheio de dúvidas aqui, Natália. Vamos lá? Vamos lá. Tá bom. Você estava falando a respeito das taças e, claro, que a hora que a gente coloca o espumante na taça, aí saem aquelas bolinhas e tal, e normalmente ele sai até da própria taça. Tem algum método certo de você colocar, tem que inclinar essa taça? Como é que faz? Para espumante é que nem cerveja. A gente inclina ela, coloca bem aqui o espumante, deixar. Quanto menos você jogar, mais você vai deixar as perlagens, elas vão manter por mais tempo, tá? Porque se você jogar, as perlagens podem se desfazer. Então, sempre delicadamente aqui, diferente do vinho, né? O vinho branco e o vinho tinto, você deixa a taça paradinha lá e joga o vinho no centro aqui, né? Então, sim, tem que inclinar que nem a cerveja. Perfeito. Uma outra também que é muito comum, que vai chegando no final de ano, principalmente na virada de ano, o pessoal faz aquele movimento de chacoalhar o espumante para que a rolha vá para o espaço, né? Isso é recomendável ou condenável, Natália? Depende do que quer, né? Se a pessoa quiser só comemorar, jogar para cima, fazer um oba-oba, tudo bem. Mas aí eu sugiro comprar um espumante mais baratinho. Porque eu vejo o pessoal da Fórmula 1 fazendo, né? Eu fico desesperada que para eles tem que estar acostumado com aqueles champanhes. Porque nesse movimento, quando você estoura, as perlagens vão todas embora. Então o gás carbônico, né? Aquelas perlagens que a maravilha do espumante, já era. Mas como eles não bebem depois, é só para comemoração, tudo bem. Tá bom. E uma última dúvida, Natália. Então, quando a gente vai escolher no supermercado, numa loja de vinhos, então você já deu as dicas daí, que são os espumantes mais secos, os mais docinhos, etc.
Dá para falar rapidamente a diferença, então, entre um espumante e um Prosecco, por exemplo? Porque o Prosecco tem algumas características de espumante, não tem, Natália? Prosecco é o nome da uva. A Aham, uva é Prosecco. tá. Só que aí, hoje em dia ela é uma denominação italiana. É uma uva do Vêneto, da região de Portugal. Então é um espumante feito pela uva Prosecco em Vêneto. Só lá pode ser chamado de Prosecco, tá? Aqui no Brasil a gente encontra Proseccos ainda porque era antes da legislação. Mas ninguém pode mais colocar esse nome, quem produz a partir de agora. E hoje em dia essa uva Prosecco é chamada de Glera, tá? É um espumante seco, mais leve do que um espumante do Champenoise, por exemplo, porque o método dele é charmar. Então você vai ver menos perlages, não tão finas quanto a dos Champenoise. E eu amo Prosecco. E ele é muito bom para fazer drinks. Para fazer drinks, essa eu não sabia. Interessante. Na verdade, o Aperol Spritz, que é um dos drinks que de 2 anos para cá, o verão europeu, né, tá super em alta, é com ele. Então é Aperol, 100 ml de Aperol, água com gás, uns 50 ml, e completa com o Prosecco. Bacana, bacana. Bom, para a gente encerrar, eu prometo. Uma última dúvida. Eu me lembro, há muito tempo atrás, havia um espumante italiano que chamava Riccadonna. E era uma delícia, muita gente gostava desse espumante. Você já falou bem dos espumantes nacionais, mas saindo do Brasil, que país que você recomendaria nesse sentido, Natália? Então, eu sou uma apaixonada por champanhes, né? Meu marido costuma dizer que não é um hobby muito legal, né, assim, de se ter, porque é um pouco caro. E aí eu falo, é tudo o nome do trabalho, né? Mas eu amo os champanhes mesmo, né? Não tenho o que falar. E as cavas espanholas, que na Espanha os espumantes são chamados de cava. Gosto bastante também. Então, Espanha, França, obviamente, e Itália estaria na terceira posição, medalha de bronze para a Itália? Itália, eu não estou acostumada a tomar espumante de lá. Quando eu vou para Itália, eu vou para as coisas mais rústicas deles, que eles têm de melhor, sabe? As outras uvas. Mas os prosecos italianos são incríveis. Perfeito. Valeu, Natália, muito obrigado. Olha, programaço hoje, hein? Dicas importantes aí para o nosso final de ano. Muito obrigado pela contribuição mais uma vez. Obrigada. Um ótimo final de semana para você. Igualmente, até mais. Até mais.